Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pelo canal do Culto Racional e você sempre é bem-vindo para nos acompanhar até o final desse vídeo, tá certo? Acompanhe e você também pode compartilhar com os seus amigos se você entender que esse vídeo tem edificado a sua vida, tá bom? Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre o perigo da negligência. O perigo da negligência. Muitas vezes nós somos negligentes naquilo que nós nos propomos, muitas vezes nós somos negligentes naquilo que deveria projetar a nossa vida. Nós acabamos deixando para depois, nós fazemos a coisa de qualquer jeito e aí a gente vai colher com certeza as consequências dessa negligência. Mas aqui o texto vai falar da negligência acerca do que a gente escuta, acerca das verdades que nós ouvimos, acerca da palavra, acerca das revelações, das orientações, enfim. O que nós já sabemos sobre Deus, quais as experiências que nós já temos com Ele e, por fim, nós acabamos que negligenciamos tudo isso para poder ficar aí relaxado. Bom, vamos falar mais a respeito dentro aqui desse texto. O livro é o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Isso é muito importante, o primeiro versículo tem muito assunto ali, mas eu vou dar sequência para depois a gente destrinchar, tá bom? Versículo 2: Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, vamos destrinchar isso aqui com calma, para que a gente possa fazer uma reflexão dos motivos pelos quais as coisas muitas das vezes se tornam tenebrosas, nebulosas, ruins, instáveis. Se eu sou uma pessoa que eu sou justa não, né? A gente é justificado, mas que eu sou uma pessoa que anda no caminho, sou uma pessoa correta, uma pessoa honesta, por que eu não desenvolvo? Por que minha vida sempre tem que ter um caos? Então vamos lá, ele diz assim, ó: Por esta razão, importa que sejamos, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então você tem que compreender o seguinte: é uma questão de importância, não é uma questão de vontade. Você sabe que se a gente for fazer coisas por vontade, nós não fazemos, porque nem sempre a gente tem vontade de fazer. Você há de convir isso comigo, né? Tem coisas que nós fazemos pela necessidade. E muitas vezes que nós fazemos coisas pela necessidade, nós não entendemos, isso não determina que nós entendemos a importância daquilo. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui que é muito comum, a gente escuta muitas pessoas reclamando: meu Deus, hoje é segunda-feira. Vou dar um exemplo, hoje não é segunda-feira no momento que eu gravo esse vídeo, mas só para você poder entender. Segunda-feira, tem que começar tudo de novo, tem que trabalhar. Quer dizer, a pessoa ela tem que trabalhar, ela vai trabalhar por causa da necessidade. Por causa da necessidade. Então ela vai chateada, vai desmotivada, ela vai triste, ela vai reclamando, murmurando, porque ela tem que trabalhar. Então ela está indo trabalhar por causa da necessidade. Mas ela não entendeu a importância de trabalhar. Ela não entendeu a importância. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a pessoa entende a importância do trabalho, que o trabalho enobrece o homem, o trabalho faz com que a pessoa seja uma pessoa ativa, ela desenvolve os talentos, é uma coisa que faz com que ela tenha segurança, porque ela trabalha. Ela entende a importância do trabalho dela. Você vê como que o ser humano é. Quando está desempregado, a pessoa diz assim, conforme o tempo que ela está desempregada e as necessidades, as dificuldades, né, que ela passa e tudo, ela diz assim: meu Deus, eu daria tudo para trabalhar, ter um emprego bom.
Abre uma porta para mim. Ah, eu trabalharia mesmo, tal, com garra. E é impressionante que quando ela consegue esse trabalho, quando essa porta se abre, ela fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, no máximo, muitas vezes, ali motivada. Depois ela começa a relaxar, já começa a ficar negligente com o horário, já começa a ficar negligente com o próprio serviço que ela executa. Esse é o ser humano. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, que é um exemplo bem comum, você vai entender melhor, mas a gente traz isso para o espiritual, porque não é diferente. Aquela coisa da novidade, quando você encontra Jesus, aquela novidade da fé, aquela novidade das experiências, a pessoa está sempre motivada, sempre na fé, sempre alegre, sempre feliz, embora tenha problemas, né? Mas a questão é que se a pessoa não pegar mais firme, porque aqui está escrito, por essa razão importa, é importante, importa. Só que quando as coisas de Deus ou espirituais começam a deixar de importar para você e você se importa com outras coisas, então aí você começa a ficar negligente. Sabe o que é negligência? É você saber o que tem que fazer e não fazer. Ou você saber o que tem que fazer e fazer de qualquer jeito. Você não está dando muita importância para aquilo ali. Já não é muito importante você ler a Bíblia. Já não é muito importante você orar, já não é tão importante você se envolver, ter relacionamento com Deus. Já não é tão importante você praticar as coisas que você ouve. Já não é tão importante você renunciar a coisas que desagradam a Deus. Já não é tão importante. Então você está sendo negligente com a sua vida espiritual. E aí vem a fraqueza. Aí vem o desânimo. Eu vou dizer uma coisa para você, não tem essa de, mas é porque eu não estou indo ao templo. Não, tem pessoas dentro dos templos, das instituições, denominações, que estão lá fracas, negligentes. E vou te dizer mais, muitas pessoas pensam que aquele conjunto de normas que tem nas instituições, que praticar aquilo é que edifica a fé, e não é verdade. Ela vai ganhar conhecimentos sobre a instituição dela. Ela vai aprender a falar uma linguagem, né, diferente, uma linguagem institucional, religiosa. E ela vai estar apurada, com os conhecimentos apurados sobre aquilo, né? Mas o fato é que o que edifica, o que alegra, o que motiva verdadeiramente a pessoa, o ser humano, é exatamente essa conexão da sua essência, da alma, com Deus. E isso independe de normas e de regras institucionais. Isso depende muito da sua vida com Ele, da sua não negligência, né? Mas da sua perseverança, da sua dedicação, melhor falando, acerca das ferramentas que Ele nos deixou para que a gente pudesse estabelecer essa comunhão, que é a leitura da Bíblia, que é as suas orações, que é a prática do que você aprende. Isso é comunhão. Você já percebeu que quando você faz uma gentileza, um bem para uma pessoa, você fica mais feliz? Quando você consegue ajudar alguém, a alegria sua é mais do que a pessoa que foi ajudada? Não é verdade isso? Ou não é verdade isso? Isso é fato. Tem um texto que diz assim, mais bem-aventurado, feliz, né? Bem-aventurado é feliz. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. É muito bacana. Então, você verifica que por esta razão, o texto diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, se a gente já tem uma tendência de se apegar a coisas, né? Pessoas, né? A gente se apega mesmo. Pega coisas, pessoas, programações que a gente gosta de assistir. A gente escuta muita coisa, né? A gente vê muita coisa, a gente acaba se apegando com algumas coisas ali. Bom, se você já se apega com algumas coisas ali, a tendência é inerente ao ser humano, ok? As verdades ouvidas, a palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos, que é divino, que é celestial, que é inspirado por Deus, a gente tem que se apegar com mais firmeza. Por quê? Porque a gente tem que aprender que é o que projeta a nossa vida, é o que projeta a nossa alma. Eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre uma fala de Jesus, desculpa aí a redundância, falando sobre uma fala, mas falando sobre o que Cristo disse, ou que Ele quis dizer, quando Ele fala
aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, rios de águas vivas flui dentro da pessoa, mas você tem que conservar. Você não pode deixar uma água parada. Você vê que, periodicamente, é importante que nós venhamos fazer uma manutenção de limpeza, de higienização da caixa d'água. Não é verdade? Ou não? Porque a gente vai evitar muitos problemas de contaminação na água. Se aquela água ficar parada lá o tempo todo, você tem que ir juntando limo, então você tem que esvaziar, fazer uma limpeza, porque você não pode, você tem que fazer a manutenção. Pode ser negligente. Então o assunto aqui é a negligência. Muitas pessoas desanimam, acabam criando dentro de si sentimentos, sensações, contaminações dentro dela, no coração, na mente, na alma, vai impregnando, ela vai ficando pesada, vai ficando, sabe a água quando vai ficando turva, ela não é mais cristalina, aquela água vai ficando turva, é como se essa água ficasse turva, é como se você ficasse com uma visão turva, você não consegue perceber as coisas, vai perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas estão vivendo assim, que estão funcionando no automático. Funcionando no automático. E tira essa visão de, porque eu estou indo pouco. Não tem indo pouco. Deus não está preso à cabeça de um líder. Onde só tem que, por aquele líder ali, que você tem que ir lá na pitomba da miromba do tabuleteiro, que você tem que escutar o que aquele líder vai falar para você entender que você teve uma comunhão com Deus, que Deus falou contigo. Ele não está preso dentro da cabeça de um líder. Ele não está preso dentro de uma estrutura de pedra. Você tem que parar com esses limites, sabe? Isso é errado. Isso é errado. Então, por essa razão, importa que nos apeguemos. A que você se apega? Aqui está dizendo que nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Por isso a importância de você estar buscando na fonte, de você procurar cultivar a verdade. O problema hoje que eu vejo, sempre estou falando sobre isso, aqui é qual eu estou falando, é que as pessoas, elas não se apegam às verdades ouvidas. Elas se apegam às tradições. Elas se apegam às tradições. Então, ou você se apega às verdades ouvidas, a palavra de Deus, ou você se apega às tradições, às formalidades, aos cerimoniais. Essa é a questão. Hoje as pessoas, elas entendem na cabeça delas que fé é praticar formalidades. É praticar cerimoniais, é praticar tradições, que muitas das vezes é isso que divergem as denominações. Ora, se Deus é um só e a palavra é uma só e o Espírito é um só, não deveria ter tanta diversidade. Mas as diversidades existem por causa do conjunto de regras e de normas de cada instituição. Aqui nós não fazemos isso, aqui nós fazemos aquilo. Aí você vai para o contexto bíblico, não tem contexto. Está descontextualizado. Eles pegam um texto, isolam e contam uma história da denominação e puxam para que as pessoas possam se apegar àquilo ali em nome de Deus. Aí elas acham que aquilo ali não é de Deus porque está na Bíblia. Você entende? É tudo isso que você tem que compreender. Então ou você se apega às verdades ouvidas ou você se apega às tradições. As tradições, é por isso que as pessoas têm conflitos, é por isso que chega um momento dentro desses lugares que a pessoa não se sustenta. Aí tem que ficar inventando coisas. Aí o líder lá começa a inventar coisas para poder segurar a pessoa ali. E aí quando ele não consegue inventar uma coisa para que a pessoa queira para ela, ele começa a trabalhar com medo. Aí começa a trabalhar com a culpa. E aí a pessoa começa a se sentir culpada se ela não fizer aquilo ali. A pessoa começa a ter medo, porque isso aí pode ser o diabo. Aí começa a colocar o diabo. O cara trabalha mais com o diabo do que com Deus. Mas por que isso acontece? Negligência da pessoa. Eu tenho um dito que eu gosto muito, que é o seguinte: a gente não pode transferir a responsabilidade do aprendizado da palavra de Deus para outra pessoa. Eu não posso transferir, tipo assim, vou dar um exemplo melhor para você entender. Eu só vou viver daquilo que o líder está pregando. Por exemplo, você entra aqui no canal, vai ter sempre uma mensagem, uma palavra aqui, ok? Muito bem, vai ter sempre uma palavra, uma mensagem, e aí você entende assim, amanhã eu vou ver o que é. Hoje nós estamos falando sobre a negligência, nesse vídeo. Então você vai meditar nele, ok?
Aí você pensa assim, pronto, termina o vídeo, então tá bom. Adquiri um conhecimento legal, adquiri um conhecimento, escutei uma coisa interessante, ok. Aí você vai para o vídeo de amanhã. Aí o vídeo de amanhã vai trazer um outro assunto, ou uma continuação desse assunto aqui, vai depender aí do tempo. E aí você pega e fala, amanhã eu vou de novo. E aí você fica só dependendo do canal. Você tem que, a orientação é você escutar isso que você está escutando aqui agora, você está participando desse vídeo, você está adquirindo essa revelação, essa palavra, está ouvindo essa verdade, e você entende isso, o Espírito Santo testifica dentro de você. A pergunta é, o que você vai fazer com isso que você escutou? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O que eu vou fazer com isso que eu escutei? Olha só, eu escutei isso aí agora. Interessante, eu tenho que... agora eu entendi. Quer dizer que então eu estou andando meio mole, eu estou meio devagar, eu estou uma pessoa preocupada, ansiosa. Porque é isso que faz a falta de Deus. A pessoa fica ansiosa, preocupada, chateada, nada preenche, nada tá bom, reclamona, murmurante. Por que eu estou assim? Tá, Deus vai fazer, mas aí já não tem muita certeza se ele vai fazer, porque está demorando pra caramba e tal. Mas por que a pessoa fica assim? Porque está negligenciando. O que adianta você se encher dos conhecimentos, das orientações? O que você faz com tudo isso? O que você está fazendo? Você tem que se posicionar. Se posiciona e faz alguma coisa. Hoje eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz. Por quê? Porque eu escutei uma palavra que me levantou. E é isso que está escrito aqui. E eu vou viver isso daqui. Olha só que coisa bacana. Entende? E ele faz aqui a ressalva, dizendo o seguinte: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, os mensageiros, né? E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, a gente tem isso nas páginas, na história da Bíblia. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A gente vai falar sobre isso amanhã, no próximo vídeo aí agora, tá certo? Nesse momento aqui eu gostaria muito que você meditasse nessa parte. Por essa razão, fica com esse pensamento. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Muitas pessoas se desviam de Deus e da verdade porque não se apegam com mais firmeza. Mas é interessante como que se apega com firmeza na mentira, que é o que a gente vê hoje. Você vê o atual cenário do nosso país, né? Eu estava vendo aí um debate, vou falar bem rapidinho isso aqui para você meditar. Eu estava vendo um debate sobre como que os estrangeiros, né? Os outros países estão olhando o cenário político do nosso país. E é de envergonhar, sabe? Tem que rir para não chorar. Porque o conceito que eles estão tendo é que o país não é um país sério. O Brasil não é um país sério. Se porventura voltar ao poder alguém que lesou os cofres públicos, que acabou, roubou, sabe? Isso tudo... mas foi inocentado, querido. Roubou o país, sabe, enganou as pessoas, as classes pobres, foi dado lá um cala-boca, foi dado um cala-boca para eles ali, num direito que deram para eles, de uma miséria, de um auxílio, e para dar um cala-boca, porque as pessoas já estavam vivendo na dificuldade. Mas roubou. Agora, esse que roubou está querendo voltar. Então, como é que está o quadro, o cenário lá fora, nos Estados Unidos e outros países da Europa, enfim, como é que eles estão olhando? Se essa pessoa, se esse sujeito volta, vão falar assim, poxa, o Brasil não é um país sério. Entende? Mas por quê? Porque as pessoas, elas não se apegam às verdades ouvidas. Elas gostam da mentira, porque a mentira ilude, a mentira é uma fantasia, a mentira traz promessas que causam sensações nas pessoas, as quais as pessoas vão se iludindo. E é assim que a humanidade vive, por falta da verdade. Então, a verdade, eu não estou falando isso por causa do quadro, não. Isso me veio na mente aqui para explicar, porque isso é inerente ao ser humano. Há um conflito espiritual, sim. Há um reino espiritual de trevas, sabe? Não estou falando de pessoas agora. Estou falando de reino espiritual. Não estou falando de pessoas. Estou falando de reino espiritual. Que há um conflito, sim, desse reino espiritual de trevas com o reino espiritual de luz, sabe?
aonde fica aquela luta para que as pessoas vivam no escuro. E elas se adaptam. Por isso aqui o problema da negligência. Quando você negligencia fatos, coisas que realmente são legítimas, quando você negligencia isso, vão vir consequências para você, para sua família, para sua saúde, para tudo. Sobretudo o espiritual. Então, vou finalizar aqui pela segunda vez dizendo o seguinte: por essa razão, pensa, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Com mais firmeza. Ah, eu estou pegando firme. Pega com mais firmeza. Ao quê? As verdades ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. Tá certo? Amanhã a gente dá continuidade aí a partir do versículo 2. Tá bom? Forte abraço. Se você acha que esse vídeo ajuda, compartilha. Se posiciona, não negligencie o bem, fazer o bem. Se te faz bem, se te orienta, compartilha. É simples. Tem ferramenta aí no teu celular, no teu computador. Compartilha. Dá um like, se inscreve no canal, vamos ser pessoas operantes, para que o canal tenha mais relevância e a plataforma entenda que é importante impulsionar os vídeos aqui. Tá bom? Forte abraço e a gente volta no próximo vídeo dando sequência aqui a esse estudo.